o texto: jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Eu quero compartilhar com você uma palavra de ensinamento nessa noite. Uma palavra que poderá produzir na sua vida alguns redirecionamentos na sua conduta, na sua postura, na sua vontade de chegar às promessas de Deus. Eu creio que todos nós estamos aqui porque nós temos uma promessa de Deus, e todos nós queremos, claro e evidente, chegarmos aonde Deus tem prometido, chegarmos a uma terra que mana leite e mel. Nós queremos chegar lá. Se nós perguntássemos aqui a todos que estão aqui, quem está aqui porque não tem nenhum objetivo, não quer conquistar uma vida melhor, não quer conquistar um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de sossego? Claro e evidente que todos nós vamos falar que nós queremos chegar aonde Deus nos prometeu que devemos chegar. Todos nós, indiferente a qualquer pessoa que está nesse lugar, todos nós queremos. Mas se você continuar olhando essa história, onde estava Moisés quando ele, em nome do Senhor, falou isso para o povo? Onde ele estava? O texto diz que ele estava de frente ao Mar Vermelho, pertinho do lugar onde eles deveriam atravessar para chegar em Gilgal, onde eles, literalmente, depois de 40 anos, conseguiram chegar. E em Gilgal, todos foram circuncidados em Gilgal. Por quê? Ninguém foi circuncidado no deserto. Você não encontra nenhum hebreu sendo circuncidado no deserto, porque deserto não é lugar de impacto, deserto é lugar de prova, lugar de luta, lugar de adversidade, não é lugar de aliança. Foram todos circuncidados em Gilgal, mas para chegar em Gilgal, eles deveriam atravessar o Mar Vermelho. Isso, quando o texto, a Bíblia diz que eles estavam próximos ao Mar Vermelho, nós podemos entender que eles estavam muito perto de experimentar o que Deus havia prometido. Eles estavam muito perto de experimentar o que Deus havia dito que ia fazer na vida deles. E aí eu penso, querido, que existem pessoas que chegam bem perto do que Deus prometeu e morrem sem experimentar a promessa de Deus. Existem pessoas que chegam muito perto onde o Senhor disse que deveria ir, muito perto, como diz o ditado bem popular, passam raspando, igual Herodes. Lembra de Herodes? Diz a história que Herodes, ele da fortaleza de Maqueros, do palácio dele, ele via a fortaleza de Maqueros, onde João estava preso. E por que ele não gostava de João? Porque João falava a verdade para ele. João pregava a verdade. Ele não gostava de João por causa disso. E ele disse no texto de Atos dos Apóstolos, disse: olha, por pouco tu me persuades a ser um cristão. Quase que Herodes converteu, quase, mas ele passou perto, foi bem perto, mas acabou fazendo com João o que nós conhecemos que ele fez. Mas eu quero compartilhar com você alguns motivos que nos impedem de chegarmos aonde Deus prometeu. Por que tem muitas pessoas que parece que agora vai, e não vai? E isso acontece na vida de muita gente. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Passam perto e de repente não chega onde Deus prometeu e disse que essa pessoa chegaria. E eu quero compartilhar com você alguns motivos, porque o texto nos diz que eles levariam só 11 dias para entrar na terra que Deus havia prometido. E o que eles arrumaram? Que eles ficaram 40 anos. 11 dias só 11 dias. E eles chegariam no lugar
Deus havia dito a eles que os estava levando para uma terra que emanava leite e mel. 11 dias só, menos de 2 semanas, menos de 2 semanas. E eles então andam pelo deserto 40 anos. 40 anos. E tem mais ainda, o número 4 na gramática bíblica é provação. 40 anos é uma geração. Significa que uma geração morreu no deserto. Só 2, Josué e Caleb, depois disso tudo, conseguiram chegar onde Deus havia prometido. Interessante que as nossas desculpas são muitas para isso. Nós formamos as nossas ideias, olhamos para o nosso umbigo e pronto, acabou. Interessante que essa noite nós precisamos descobrir alguma coisa. E aí nós podemos observar o texto, que o texto diz que eles estavam indo em direção aonde? Cádiz Barneia. Eles estavam indo em direção a Cádiz Barneia. E aí então nós podemos observar que Deus sempre esteve pronto para cuidar dos destinos do seu povo. Deus esteve sempre pronto para escolher o melhor lugar para os seus filhos. Deus sempre tem uma direção para um futuro abençoado nas nossas vidas. Nós é que desviamos do lugar e do endereço do futuro que Deus tem para nós. Nós é que saímos da rota que Deus traçou. E quando nós saímos da rota que Deus traça, nós atrasamos, nós procrastinamos, nós dificultamos, nós distanciamos o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. E aí nós pensamos, Deus prometeu e não cumpriu, Deus disse e não fez, Deus falou e não aconteceu na minha vida. Onde está o problema? Onde está a dificuldade? Querido, essa noite eu creio que é uma noite de aprendizado para cada um de nós. O texto que nós lemos, ele nos direciona a Cádiz Barneia. Deus sabe onde é melhor para nós. Deus sabe o endereço. Deus sabe onde está o lugar da nossa bênção. Observe o texto que nós lemos em Deuteronômio, que ele está dizendo, ele está afirmando, desde ontem à noite, Deus vem falando isso comigo. Hoje pela manhã aqui na igreja, terminei de preparar isso aqui hoje pela manhã, e o Senhor ministrando ao meu coração e falando comigo. Você sabe que Cádiz Barneia se localiza ao sul da terra de Israel, fica a nordeste da península do Sinai, está próximo à estrada que vai para Gaza, e está exatamente de frente para o Mar Vermelho. Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, como eles atravessaram 40 anos depois. Mas eles poderiam ter chegado na terra prometida, eles poderiam ter chegado na terra da aliança, no lugar da promessa de Deus, com apenas 11 dias. Era o percurso. 11 dias leva 40 anos. Como procrastinar desse jeito a bênção de Deus? Como distanciar a promessa de Deus das nossas vidas? O que foi feito? O que aconteceu? Que eles literalmente distanciaram do que Deus tinha para eles. Você está vendo como que é fácil? Parece que a bênção de Deus sobre as nossas vidas era uma bênção condicional. Não é de qualquer maneira. Você serve e Deus te leva onde Ele te prometeu. A promessa parece que ela não morre. Quem morre é a gente antes da promessa. A promessa não acaba nunca. Ela não morre nunca. Nós é que morremos antes
de experimentar as promessas de Deus. Entendam que eles estavam no deserto. Lembra da festa do deserto? A iniciada deles foi literalmente, ao sair da escravidão do Egito, foi o deserto. Poderiam ter ficado só 11 dias no deserto, ficaram 40 anos. Interessante que, você sabe o que era Cades Barneia? Cades Barneia era um lugar, era um oásis no deserto, lugar de sombra e água fresca. Cades Barneia era um lugar de alívio no meio do deserto. Tem gente precisando de um oásis aqui? Amém? Tem gente precisando de um oásis? Cades Barneia era um lugar gostoso no meio do deserto. Tudo que a pessoa quer quando está no deserto, sabe o que é? Uma sombra e uma água fresquinha para beber e se banhar. Tudo que a pessoa quer no deserto é isso. E existem pessoas que vivem tão afundados no deserto, mas tão afundados no deserto, que escolhem outros caminhos, caminho das drogas, caminho da prostituição, caminho do pecado, e aí descobrem que aquilo não é oásis, vai no fundo do poço, e muitos vão ao suicídio, a tristeza, a angústia. Interessante, queridos, que você já pensou como é bom encontrar um alívio no meio de uma aflição? Como que é bom encontrar uma cura no meio de uma enfermidade? Como é bom encontrar uma prosperidade no meio da escassez? Como é bom ter um resultado positivo, como você está esperando, no meio da adversidade, no meio da luta. Todo mundo quer isso, irmãos. Todo mundo, todas as pessoas sonham com isso. Cades Barneia sempre foi considerado uma porta para sair de toda tristeza. Sempre foi considerado uma porta que tirava o ser humano de toda a sua angústia e o levava a um estado de equilíbrio, paz e tranquilidade. Cades Barneia é considerado o lugar do descanso de Deus. Mas é interessante que Cades Barneia ainda tem um significado muito interessante. Muito interessante. Porque Cades Barneia, além de ser um lugar de descanso, transliterado, Cades Barneia significa literalmente ser santo ou consagrado ao Senhor teu Deus. Você entende por que Deus quer nos levar a Cades Barneia? Porque há uma aliança. Você se santifica, você se consagra a Deus, e Deus, por sua vez, te dá o descanso que você precisa, te dá o alívio que você precisa. Sem Cades Barneia não há descanso, mas sem santificação também não há Cades Barneia, porque Cades Barneia é lugar de se consagrar. Cades Barneia é um lugar necessário para o povo, porque era um oásis no meio do deserto. Vê se você entende isso. Um oásis, o que significa um oásis no meio do deserto? Oásis no meio do deserto significa um socorro na hora oportuna, significa um socorro para aquele que está literalmente necessitado. Olha onde Deus queria que os seus filhos fossem. O texto diz que o Senhor falou: olha, vocês vão passar pelos caminhos das montanhas de Seir, vão caminhar durante 11 dias, e dentro de 11 dias vocês vão chegar em Cades Barneia. 11 dias só, vocês vão chegar no lugar do alívio. É evidente que o Senhor queria conduzir o seu povo, queria dirigir os seus filhos diretamente à terra que ele havia prometido. Ou você acha que Deus queria que eles ficassem no deserto? Ou você acha que Deus queria que eles morressem no deserto? O Senhor disse que do lugar onde ele havia preparado para o seu povo, era 11 dias de caminhada. 11 dias. Vê se você entende o que o Espírito de Deus está falando.